Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. A nossa aula de hoje consiste em aprender a calcular a área de um quadrilátero inscrito numa circunferência, num círculo. Só que antes de a gente chegar nesse resultado, a gente precisa relembrar algumas coisas de trigonometria que vão servir para a gente chegar no resultado que a gente quer. Tá ok? Bom, então presta atenção aqui comigo, olha só. Nós temos aqui esse triângulo retângulo ABC, tá? E esse triângulo retângulo ACD, né? Retângulo em B e retângulo em C, de tal maneira que AD meça 1, tá legal? Bom, então olha só, olhando para o triângulo, né, ACD, nós temos o quê? Nós temos que CD é o cateto oposto e AD é a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa quem é? É o seno. Então, o seno de beta, ele ficou CD sobre AD, só que AD mede 1. Então, dessa forma, nós temos o quê? Nós temos que CD é o próprio seno de beta. Então, eu te guardo essa informação. Tá ok? Da mesma maneira, nós temos que AC é o cateto adjacente e AD é a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno de beta é AC sobre AD, sendo que AD mede 1. Então, dessa forma, o que a gente encontra? A gente encontra que o AC ele é o próprio cosseno de beta. Então, olhando para o triângulo ACD, a gente chega nessas duas relações. Tá ok? Bom, agora, olha para cá. A gente tem aqui o triângulo ABC. Né? BC é o cateto oposto, a alfa, e AC a hipotenusa. Então, o seno de alfa, ele é BC sobre quem? Sobre AC. Só que o AC quem é? O AC é o cosseno beta. Correto? Então, dessa maneira, o que a gente pode dizer? A gente pode afirmar, então, que o BC ele é igual a seno alfa vezes o cosseno de beta. Tá certo? Bom, e analogamente nós temos o quê? Nós temos que o cosseno de alfa, ele é AB sobre quem? AC. Mas o AC é cosseno beta. Então, dessa maneira, nós chegamos o quê? Que o AB, ele é igual a cosseno alfa vezes cosseno de beta. Então, a gente obteve essas relações. Bom, continuando aqui, nós fizemos dois traçados na nossa figura. A gente traçou aqui o segmento DF, perpendicular a AB, e o segmento CE, perpendicular a DF. Correto? Bom, dessa maneira, nós temos o quê? Nós temos que DF ele é o cateto oposto a alfa mais beta, e 1 é hipotenusa. Sendo assim, o seno de alfa mais beta, ele é igual a DF sobre AD que mede 1. Ou seja, o DF ele é o próprio seno de alfa mais beta. Correto? Então, nós temos isso aqui. Da mesma forma, nós temos o quê? Nós temos que AF é o cateto adjacente e 1 é hipotenusa. Então, o cosseno de alfa mais beta é AF sobre 1. Ou seja, o AF ele é o próprio cosseno de alfa mais beta. Certo? Então, ao traçar DF, a gente obteve essas duas relações. Agora, preste atenção comigo. Se aqui é alfa e aqui é 90,
esse ângulo aqui, ele vale 90 menos alfa. Correto? Só que esse ângulo e esse ângulo eles são congruentes, porque eles são opostos pelo vértice. Ora, se aqui é 90 menos alfa e aqui é 90, como a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180, nós temos também o quê? Que esse ângulo aqui, ele vale o quê? Ele vale alfa. Perfeito? Bom, e daqui, desse triângulo CDE, o que a gente obtém? A gente obtém o seguinte. Bom, CE é o cateto oposto, CD é a hipotenusa. Então, o seno de alfa, nesse triângulo, ele fica CE sobre quem? Sobre CD. Só que o CD, ele é igual a quem? Ele é igual ao seno de beta. Ou seja, o CE, ele é igual a quem? A seno alfa, seno beta. Então, a gente tem aqui o CE em função desses caras. Bom, da mesma maneira, o DE é o cateto adjacente e o CD hipotenusa. Então, o cosseno de alfa vai ser quem? DE sobre CD. Bom, então, o cosseno de alfa, ele é DE sobre CD. Sendo que CD, ele é quem? O seno de beta. Dessa maneira, nós temos então que o DE, ele é igual a quem? Ele é igual a seno beta cosseno alfa. Bom, então, vamos olhar de novo para a nossa figura. Olha para cá. A gente tem o seguinte. Quem é o segmento AF? O segmento AF, ele é quem? Ele é AB menos quem? Menos FB. Só que esse segmento aqui, FB, ele é congruente a quem? A CE. Por quê? Porque esse quadrilátero aqui, ele é um retângulo, correto? Então, dessa maneira, nós temos então a seguinte situação. A gente tem que AF, ele é igual a AB menos FB. Só que o AF, como a gente já viu anteriormente, ele é quem? Ele é o cosseno de alfa mais beta. Quem é o AB? O AB, ele é... Cadê o AB? O AB, ele é cosseno alfa, cosseno beta. E o FB, quem é? O FB, que é o CL, é quem? Seno alfa, seno beta. Então, o que a gente conclui? A gente conclui o seguinte. A gente conclui, então, que o cosseno de alfa mais beta, ele é igual a cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. Certo? E disso daqui a gente pode dizer o quê? Pode dizer o seguinte. Se o alfa ele é igual a beta, nós temos então o quê? Alfa igual a beta, então vai ter alfa mais alfa vai dar o quê? 2 alfa. Então o cosseno de 2 alfa vai ser igual a quem? Cosseno alfa vezes cosseno alfa dá cosseno ao quadrado de alfa. E seno alfa vezes seno alfa dá quem? Dá o seno ao quadrado de alfa. Então, a gente consegue chegar nessa relação aqui. Correto? Além disso, olha de novo aqui para a figura. Nós temos o seguinte, ó. Quem é DF? O DF, ele é DE mais quem? Mais EF. Só que o EF, ele é igual a quem? A CB. Por quê? Porque esse quadrilátero é um retângulo, então esses dois caras são iguais. Então, a gente consegue chegar também aonde? A gente tem que DF é igual a DE mais EF. Sendo que o DF quem é? O DF é seno
de alfa mais beta. Quem é o DE? DE, ele é seno beta cosseno alfa. E quem é EF? EF é o seno alfa cosseno beta. Então, o que a gente conclui aqui? A gente conclui que o seno de alfa mais beta, ele é seno alfa cosseno beta, mais seno beta cosseno alfa ou vice-versa. Da mesma maneira, se nós igualarmos os dois, nós vamos ter o quê? Alfa mais alfa, 2 alfa. Seno alfa mais seno alfa cosseno alfa vai dar o quê? 2 seno alfa cosseno alfa. Então, a gente chegou nessas relações que são fundamentais para o nosso resultado que a gente quer, que é a fórmula de Brahmagupta, que é para a área de quadriláteros inscritíveis, certo? Em que a gente vai ver na nossa próxima aula. Sendo assim, encerra a nossa aula de hoje.